Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria. Calçar e Inovação, o podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Nesta edição, vamos falar sobre a comunicação da sustentabilidade por parte das empresas. Comunicar a sustentabilidade não é fácil, não basta ter uma estratégia e uma marca sustentáveis. Como deve, então, uma empresa comunicar a sustentabilidade? Para dar resposta a esta questão, temos connosco Joana Campos Silva, que nos vai falar um pouco sobre alguns temas relacionados com a comunicação da sustentabilidade, os principais desafios que são colocados às empresas na hora de comunicar os seus processos sustentáveis e como podem evoluir e melhorar essa forma de comunicar. Joana, antes de mais, quero agradecer a disponibilidade para estar aqui a partilhar a sua experiência e conhecimento com quem nos segue do outro lado. Muito obrigado. Para se apresentar aos nossos ouvintes, pedir-lhe que falasse um bocadinho do seu percurso e crescimento e da sua experiência com empresas ligadas à indústria da moda. Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Falando um bocadinho do meu percurso, acabei por formar-me em comunicação, tirei o curso de som e imagem, depois acabei por me especializar em gestão das indústrias criativas e especializei-me em mais dois setores, em marketing digital e em design circular. Comecei o meu percurso profissional a trabalhar no desenvolvimento de marcas, mas depois a paixão pela moda era muito acentuada, então acabei por me despedir e dedicar-me mesmo só ao setor da moda. Acabei por começar este percurso profissional com a Sonai e depois em freelance comecei a trabalhar com várias entidades, uma delas a Associação do Calçado e outras marcas nacionais. Em 2014 criei o Fashion Maker Studio, que é a minha empresa de desenvolvimento de marcas de moda, onde me especializei em têxtil, calçado e ourivesaria. E esta empresa acabou por ser muito mais ampla do que isso, porque para além de desenvolvimento de marcas, também desenvolvo eventos, temos uma comunidade criativa, é bastante ativa ao nível do norte de Portugal. Em 2021, precisamente este ano, acabei por criar o Makers Academy, que é uma escola digital onde ajuda as marcas portuguesas a desenvolver mais sobre marketing digital, a aprenderem um bocadinho mais sobre branding e sobre sustentabilidade. Para dar início à nossa conversa, comece por citar uma expressão que se tem vindo a popularizar no mundo da moda. Será a sustentabilidade na moda uma tendência que sairá de estilo? Joana, qual é a sua opinião em relação a esta questão? Estamos perante um fenómeno passageiro ou a sustentabilidade é uma preocupação que veio realmente para ficar? Na minha perspectiva, a sustentabilidade não está na moda, a nossa consciência é que sim. Ou seja, este tema surgiu em 1962 com o livro Primavera Silenciosa. E se pensarmos bem, a primeira conferência da ONU surgiu em 1972. O que acontece é que desde que foi tomada esta consciência até à sua implementação na prática é um processo altamente complexo e burocrático, o que dificulta na sua implementação. Em 2015, na cúpula da ONU sobre o desenvolvimento sustentável, que aconteceu em Nova Iorque, saíram então os 17 ODS da Agenda para 2030 para que, de uma forma mais simples, conseguíssemos impactar a vida das empresas e das pessoas na implementação destas práticas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, acredito mesmo que não seja algo de moda, que simplesmente a nossa consciência é que está diferente. E porquê? Porque temos tido alguns acontecimentos que têm impactado a nossa vida e o nosso dia-a-dia, e alguns exemplos foi a queda daquela fábrica no Bangladesh, que matou milhares de pessoas, ou o caso daquela queima enorme que aconteceu na Amazónia, que aproximou esta crise climática e aproximou esta crise social das nossas vidas. E isso trouxe-nos o quê? Uma maior consciência das mudanças climáticas, porque agora estamos a sentir de perto, estamos a sentir no nosso dia-a-dia, e trouxe também uma mudança de valores. Ou seja, neste momento nós vivemos numa era de transformação e claramente a forma como criamos, produzimos, comunicamos e vendemos já não faz sentido. Por isso não acho de todo que seja algo passageiro, até porque, como se costuma dizer, não existe planeta B. Ou seja, nós precisamos mesmo de repensar a forma como fazemos moda ou como construímos negócios no geral, porque será e deverá ser totalmente diferente. Posto isto, Joana,
Como pode então uma empresa do setor da moda comunicar aos seus parceiros e clientes que é realmente sustentável? Então, antes de mais, aquilo que eu sugiro é que digam: eu não sou sustentável. Porquê? Porque não existem empresas 100% sustentáveis, como muitas acabam por comunicar. E porque mais do que tudo, o importante é, mais do que ser sustentável, o que nós temos que dizer é de que forma é que nos estamos a responsabilizar pelas tomadas de decisão que tomamos todos os dias. Ou seja, o que é que isto significa? Nós não podemos falar de sustentabilidade sem falar de consumo. E o que é que significa consumo? Consumo significa fazer desaparecer. Portanto, quando eu digo que sou 100% sustentável, significa que sou 100% destrutível. Quer dizer, isto não faz sentido. Então, o que é que eu tenho que dizer? Mais do que tudo, nós precisamos é de mudar a nossa forma de pensar, porque neste momento o que está a acontecer é um problema sistémico, é a forma como o nosso consumo foi consumado na sociedade e a forma como pensamos o consumo. Então o que está neste momento a acontecer é que a maior parte das empresas inicia o seu pensamento na economia circular, porque está altamente preocupada com as matérias-primas, está preocupada com o processo, está preocupada com inúmeras questões relacionadas com a economia circular, mas depois termina o seu pensamento na economia linear. Ou seja, significa que se termina o seu pensamento na economia linear como a conhecemos, significa que existe um fim para os produtos. E o problema está aí. Nós temos que pensar de forma diferente a forma como construímos os nossos produtos, porque não existe fim, ou não devíamos perpetuar o fim. O que é que isto significa? Significa que se existe fim, significa que estamos a descartar. Se existe descarte, significa que existe lixo. E o próprio conceito de lixo é um conceito que daqui a pouco tempo será um conceito, na minha forma de ver, obsoleto. Não existe lixo. Inclusive, aprendi aqui no Centro Tecnológico do Calçado que uma das coisas que mais deveríamos fazer seria olhar para o lixo como matéria-prima valiosa que deve ser colocada novamente num circuito. Seja um circuito biológico que é agregado pela biosfera, seja por um circuito técnico que é agregado por outros setores técnicos de outros setores ou do mesmo setor. Ou seja, a marca deve claramente afirmar que não é sustentável, porque as que afirmam são aquelas que têm mais consciência efetiva do que é que significa sustentabilidade. E se lixo não existe, porque é um conceito obsoleto, nós temos que mostrar como é que nos estamos a responsabilizar em cada um dos setores que estamos a atuar e, mais do que tudo, mais do que estar a promover a sustentabilidade e os números da sustentabilidade e tudo o que suporta este conceito também utópico da sustentabilidade, aquilo que eu sugiro é promover o conceito da criação, ou seja, de que forma é que estamos a dar existência, de que forma é que estamos a gerar valor, de que forma é que estamos a inventar novas soluções, de que forma é que estamos a fazer nascer e crescer novos recursos para que estes sistemas fiquem mais bem agregados, para que possamos atuar em vários segmentos de uma forma coordenada, seja no setor económico, social e ambiental. Portanto, mais do que falar em sustentabilidade, que significa fazer, não é? Ou melhor, mais do que estar a falar em sustentabilidade, que está muito associada a esta ideia do consumo ou consumir melhor, sugiro pensarmos em como é que eu estou a criar valor e a fazer agregar valor ao meu setor e a outros setores. Pegando nesta perspectiva, conseguimos perceber que o importante não é comunicarmos que somos sustentáveis, mas sim demonstrarmos através de boas práticas e bons costumes que podemos ser sustentáveis e podemos passar esta ideia de sustentabilidade para os nossos parceiros e clientes. Joana, que impactos trará esta comunicação se for feita de maneira correta? Uma palavra de ordem, claramente, nesta nova forma de comunicar, ou a forma mais correta de comunicar, é a questão da transparência. E trago 2 exemplos. Uma delas é uma marca portuguesa, a Isto, que ainda há muito pouco tempo, uma das coisas que fez foi mostrar que, apesar dos custos de produção terem aumentado, inevitavelmente os custos também, junto do consumidor final, também teriam de aumentar, e mostrou de forma transparente o impacto que tinha financeiramente os custos da sua cadeia de valor e os custos associados ao consumidor final. Isto traz transparência e ao mesmo tempo traz segurança, ou seja, o consumidor tem
cria maior afinidade, cria maior empatia com marcas que mostram que realmente estão empenhadas a mostrar de uma forma clara e sustentada aquilo que estão a fazer. Porque uma das maiores sustentabilidades que temos também é a sustentabilidade financeira. E a questão aqui é que se tivermos marcas que também não se sustentam financeiramente, acaba por não fazer grande sentido a toda a outra sustentabilidade. Para além disto, temos também o exemplo da Gani, que muito recentemente também fez a comunicação a dizer que não era uma marca sustentável e explicava por todos os parâmetros e mais alguns o que é que os levava a afirmar isso de forma veemente. Porque nós, quando pensamos em sustentabilidade, mais do que tudo, o que nós temos que pensar é que a sustentabilidade começa na forma como produzimos, na forma como consumimos e na forma como, infelizmente, descartamos, porque ainda estamos nesse patamar do descarte. Quando estivermos no patamar do voltar a introduzir esta matéria-prima e olhar para isto como matéria-prima, provavelmente este descarte não vai acontecer. E porquê é que eu falo tanto desta questão da forma como temos que olhar para a sustentabilidade e o que é que ela significa? Porque se olharmos para cada um destes pontos, da forma como produzimos, a forma como desenhamos, a forma como consumimos, tudo isto podem ser patamares de comunicação junto do consumidor final, onde possa ser um auxílio efetivo naquilo que acontece no dia-a-dia e até para manter hábitos sustentáveis. Um dos maiores impactos que temos no setor da sustentabilidade é a forma como diariamente tratamos os nossos produtos em casa. E muitas vezes o grande impacto está nessa forma como mantemos a nossa matéria-prima, os nossos produtos em casa. E a verdade é que muito poucas são as marcas que dão, por exemplo, esse suporte, tanto do ponto de vista de serviço como do ponto de vista de comunicação, como manter, como prolongar a vida dos nossos produtos em casa. Para além disto, uma das coisas muito claras e que talvez possa, talvez um dos maiores problemas da maior parte das marcas é que não existem metas claras naquilo que pretendem atingir. Ou seja, é preferível a marca dizer que o meu objetivo é chegar a este nível, mas hoje aquilo que eu tenho, as capacidades que tenho, a estrutura que tenho só me permite ir até aqui, mas em 2022 quero atingir esta meta, em 2023 vou atingir outra meta, em 2024 outra meta. Se o consumidor entender quais são as metas claras da marca, vão se sentir muito mais acolhidos, muito mais acompanhados e obviamente tudo isto vai trazer muito mais segurança até na aquisição, porque sabem qual é o grande objetivo da marca e qual é a responsabilidade que a marca tem perante uma determinada meta que pretende atingir. E isso traz, obviamente, muito mais segurança. Depois de termos visto aqui 2 exemplos de 2 marcas que comunicam a sustentabilidade de maneira transparente, mas diferente entre si, em que pilares deve assentar a comunicação da sustentabilidade de uma empresa ou de uma marca? Mais uma vez temos que falar em transparência, neste caso transparência total. Ainda há relativamente pouco tempo a Coach lançou um programa de reparação das suas malas e dos seus sapatos e depois vimos há uns dias atrás uma influenciadora digital mostrar que afinal a Coach acaba por descartar produtos que são amostras ou produtos estragados para não fazer circular no mercado do contrabando. E a verdade é que, se nós não tivermos uma política de transparência dentro de portas, isto pode acontecer com a maior parte das marcas. Isto porquê? Porque, por um lado, promovem programas supostamente para dar continuidade, dar vida, promover a longevidade dos produtos e, por outro, existem políticas internas, existe gestão interna danosa para com o mesmo produto. Portanto, se não existir uma mudança de mindset interno na empresa, não interessa os departamentos de marketing ou outras ações comerciais funcionarem para promover de uma forma errada a sustentabilidade, seguindo, mais uma vez, um bocadinho esta lógica da modinha, em vez de se comprometerem efetivamente com aquilo que são os parâmetros da sustentabilidade. Portanto, na minha forma de ver, transparência, verdade, políticas de sustentabilidade e, mais do que tudo, definir medidas tangíveis são fundamentais. Óbvio que tudo isto deve ser sustentado naquilo que é a perspectiva da marca sobre a sustentabilidade e quais são os parâmetros que querem ver respondidos. Uma das coisas que julgo que possa ser uma mudança significativa é
a inclusão de um blockchain que efetivamente vá validar esta transparência, permitindo que as marcas cumpram com todos os requisitos, e obviamente que isto pode estar em sintonia com a certificação, que obviamente existem vários tipos de certificação, existem certificações mais genéricas, existem as certificações mais específicas, e aqui o Centro Tecnológico também poderá dar esse apoio mais à medida das marcas. Aqui, acima de tudo, uma das coisas que pode acontecer é que mesmo as empresas mais sérias que estão mais comprometidas, como estão, obviamente, dependentes de outros setores e de outras entidades, basta alguém nesta cadeia de valor errar, falhar, que pode comprometer mesmo aquelas marcas que são mais sérias neste setor. E isto passa a ser um problema sistémico, uma vez mais. Ou seja, nós temos que sustentar a verdade em tudo aquilo que colocamos, mas temos que arranjar mecanismos para comprovar efetivamente aquilo com que nos estamos a comprometer. Então, neste caso, tanto as certificações como provavelmente a implementação de um blockchain sério acerca disto pode ajudar muito a validar esta segurança do ponto de vista da comunicação. Numa perspectiva diferente, na minha forma de pensar, o mercado vai caminhar para uma transparência total e acredito muito que a fábrica ou o produtor vai fazer uma comunicação direta com o consumidor final. Isto porquê? Porque o consumidor final tem muitas dificuldades em entender aquilo que está a comprar. Ele só sabe aqueles chavões, género. Comprar algodão orgânico é melhor, mas às vezes pode não ser. Porque muitas vezes, se naquela plantação específica, naquele meio específico, a plantação de algodão que vai exigir mais água e vai exigir mais terra, pode comprometer, por exemplo, o setor alimentar daquela região, daquele território, daquele povo. Portanto, se nós não entendermos o contexto e se isto não estiver tudo interligado, sempre baseado no contexto em que a aquisição da matéria-prima foi feita ou que a gestão de tudo isto tem que ser feita de forma diferente, nós vamos tomar uma consciência diferente. Ou seja, não chega a estarmos a ir pelos chavões grandes de consumo, como o algodão orgânico ou fibras recicladas ou outra coisa. Mais do que tudo, nós precisamos é de entender, na prática, qual é o impacto real que aquilo tem. Obviamente que vamos ter que nos escudar com números, mas mais do que números temos que nos escudar com uma ideia global de qual é o impacto real que aquilo acaba por ter, não só no processo, como também na vida das pessoas. Estamos assim então a chegar ao final da nossa conversa. Conseguimos absorver vários conceitos como a transparência, a circularidade, a verdade, e percebemos aqui quais são os pontos importantes e fundamentais para as marcas comunicarem a sua sustentabilidade na atualidade e no futuro. Em jeito de conclusão, Joana, gostaria de questionar, na sua opinião, como serão as políticas sustentáveis no futuro? Ou seja, o que é que as empresas podem fazer para começar a preparar o futuro no que diz respeito às suas práticas sustentáveis? Então, antes de mais, julgo que a marca ou a empresa, a primeira coisa que deve fazer é definir muito bem o que é para si o seu conceito de sustentabilidade e quais são as metas com que se quer comprometer. Porque quando nós dizemos que somos uma empresa sustentável, também não é muito correto. Primeiro porque não existem empresas 100% sustentáveis, mas mais de tudo eu sou mais sustentável em relação a quê? E aqui poderemos, obviamente, ter diferentes focos, e há marcas que têm diferentes focos. Há marcas que querem defender a água, há marcas que querem defender outro género de situações. Por isso, mais do que tudo mostrar a sua perspectiva de sustentabilidade e mostrar qual é a sua meta clara que quer atingir, que quer alcançar. Essa, na minha forma de ver, deveria ser o seu primeiro comprometimento. Depois perceber que tipo de certificações podem validar esse comprometimento e depois, obviamente, implementar dentro da empresa políticas e medidas tangíveis que permitam não só alcançar essas metas que foram colocadas como objetivos e passar e contagiar com essa forma de ver para não só os seus colaboradores, como depois também passar essa comunicação para o consumidor final. Uma das coisas que julgo que pode ajudar muito no futuro, e já vimos aqui, mais do que estar a medir muitas vezes o impacto, o que nós necessitamos é demonstrar como é que estamos a criar valor, como é que estamos a criar vida, e tudo isto começa no design.
E acho que uma das grandes medidas que vai ter que ser tomada muito brevemente é nós temos que tornar o design mais apelativo, o design mais sexy. Isto porquê? Hoje em dia aquilo que eu vejo é que há muitas efetivamente comprometidas com a mudança, mas os seus produtos são feios, são produtos desinteressantes, que não conseguem atrair o consumidor final. Ou seja, por muito comprometidas que estejamos com uma determinada perspectiva da sustentabilidade, a verdade é que se o meu produto não responde às necessidades do consumo, vamos dizer assim, o meu produto não chega ao mercado. Se não chega ao mercado, não estamos a promover a sustentabilidade porque simplesmente o meu produto não é interessante o suficiente. Então, o que nós precisamos realmente é de começar a desenhar de uma forma diferente para que não aconteça coisas como aconteceu com a Burberry em 2019 e agora esta questão com a queimada enorme que tiveram de produtos que queriam de alguma forma descontinuar, ou isto que aconteceu com a Coach, porque neste momento o que está a acontecer é que os produtos que nós desenhamos para um determinado tipo de consumo, esse consumo acaba por não acontecer, existe descarte, existe stock parado. E esta matéria-prima que está parada, nós temos que lhe dar um novo valor. Das duas, uma, ou desmantelamos e conseguimos introduzir noutros sistemas, ou sistemas biológicos ou sistemas técnicos, ou simplesmente temos que lhe dar uma segunda vida. E é aí que existe então uma grande explosão de produtos em segunda mão, existe a valorização hoje em dia, muitos programas até já pensados mais do ponto de vista comercial, que dá uma grande valorização ao produto em segunda mão, ou então, obviamente, temos que, de alguma forma, pensar o produto de uma forma diferente para que ele consiga ser desmontado. É óbvio que temos aqui uma mais-valia. Em 2025 vem a recolha seletiva como algo obrigatório para a União Europeia, o que pode ajudar muito a que as empresas não olhem para o seu produto em fim de vida como algo descartável, mas sim como algo que vai ter valor. Neste momento, infelizmente, ainda está implementado, inclusive em Portugal, a valorização energética, ou seja, neste momento, produtos que estão em fim de vida ou que simplesmente não queremos que entrem em determinados mercados, eles são queimados, transformados em valorização energética, mas não faz sentido nenhum estarmos a desenhar, produzir, tirar recursos da natureza para seguir descartar e queimar. Isto não faz qualquer sentido, é um absurdo tremendo. Portanto, claramente temos de trabalhar em novas políticas, temos de trabalhar claramente um design diferente para que consigamos olhar para tudo isto não como o fim, mas sim o início. Portanto, acho que a palavra de ordem e tudo aquilo que deve ser colocado em prática no futuro deve ser sempre focado na ideia de criar valor. Concluímos assim então mais um episódio deste novo ciclo de podcasts. Resta-me agradecer à Joana. Foi um gosto enorme tê-la aqui connosco hoje. Foi claramente bastante elucidativo para quem nos ouve e espero que tenha gostado também. Eu é que agradeço o convite, espero de alguma forma ter contribuído para que a nossa comunicação seja mais responsável. Muito obrigado, Joana. Na próxima semana teremos mais um episódio deste novo ciclo de podcasts, onde iremos abordar os novos temas relacionados com a sustentabilidade e a economia circular. Não percam! Este podcast realizou-se no âmbito do projeto Skills for Smart, que visa reforçar a modernização e a competitividade das indústrias têxtil, vestuário, couro e calçado da União Europeia, através do desenvolvimento de uma estratégia sustentável de requalificação apoiada por um plano de comunicação para atrair atores sociais, económicos e políticos. O projeto é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.